TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde. Você que nos assiste pela TV Câmara Campinas, você acompanha ao vivo agora a reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania aqui da Casa, que é presidida pelo vereador Carlão do PT. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui na Casa do Povo. É a casa que faz as leis para a cidade de Campinas. Nós hoje convidamos vocês para participar da Comissão de Direitos Humanos, em Defesa de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara Municipal. E no dia de hoje está recebendo vocês para que a gente possa discutir e falar um pouco aqui sobre a apresentação da campanha da ONU, que fala sobre vidas negras, né? Nesse Dia Internacional de Combate ao Racismo, nós não podíamos perder a oportunidade de poder dialogar um pouco sobre isso. Eu queria convidar aqui também, como membro da Comissão de Direitos Humanos, o vereador Tenente Santini. Ia convidar aqui também a Eliane, que é secretária municipal de assistente social de pessoa com deficiência e direitos humanos. Bom, convidar também uma das nossas palestrantes, a professora Ângela Soligo, da Faculdade de Educação da Unicamp. Também a outra palestrante, a Célia Zenaide, que é do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Eu queria anunciar algumas presenças aqui da Ana Maria, que está aqui representando o vereador Marcos Bernadelli, que também é membro dessa comissão, e está sendo representado pela Ana. Ele não pôde estar no momento presente, está numa reunião na prefeitura. Também a nossa querida mãe Corajaci, que está ali. Seja bem-vindo, mãe. Queria anunciar também a presença aqui do Sérgio Marques de Almeida, que é coordenador da CEPIR, depois vai também ter um tempo para falar aqui conosco. Ele é coordenador da CEPIR, que é a Coordenadoria Setorial de Promoção da Igualdade Racial, que da cidade de Campinas. E também a Mônica Aparecida Queiroz, coordenadora do programa MIPID, da Secretaria de Educação, representando aqui também a Secretaria Municipal. Depois a gente vai estar anunciando outras pessoas. E também queria chamar aqui para compor a mesa conosco a nossa querida Mãe Dango, que é da Comunidades Religiosas de Matriz Africana, que está presente aqui conosco, para que ela pudesse compor a mesa aqui.
Bom, bem, antes de passar aqui para os nossos convidados e convidadas, muito rapidamente, esse dia de hoje é extremamente importante para todos nós, brasileiros e brasileiras, e particularmente para os afrodescendentes de todo o mundo, porque a gente queria estar celebrando conquistas importantes do povo negro que está aqui no Brasil hoje, mas nós estamos vivendo um momento bastante difícil com o assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, uma negra favelada, que nós não podíamos deixar de citar neste momento, em que essa campanha da ONU de Vidas Negras, ela tem discutido em todo o mundo, né, o fim do genocídio da juventude negra. E nós não podemos continuar permitindo que a nossa juventude fique para trás nas conquistas, nos direitos e a oportunidade que nós defendemos para toda a população. Então, essa campanha ela tem como objetivo da gente combater o racismo, e combater o racismo significa a gente dialogar com vocês, particularmente com essa juventude linda aqui presente, porque nós entendemos que é a partir da escola, é a partir da educação, que nós vamos buscar a transformação que nós precisamos, e particularmente o combate ao racismo. O fim do racismo é que vai nos garantir o direito à oportunidade e o fim do genocídio contra a juventude, que é o futuro da nação, o futuro do mundo, está em cada jovem, em cada criança, e particularmente nas crianças negras que não tiveram a reparação. Nós vamos agora, em maio, estar completando mais 130 anos da Lei Áurea, em que nós não temos nada para comemorar, ao contrário, nós temos que aproveitar esse momento para continuar exigindo que a reparação de danos causados pela escravidão, em particular no mundo, que a gente possa buscar o direito à oportunidade, né? Não podemos conviver mais com essa dificuldade. Então, eu vou passar aqui para a secretária, fazer a sua saudação. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar e parabenizar a iniciativa dessa Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, presidida pelo nosso vereador Carlão, e cumprimentar o seu membro também, o nosso vereador Tenente Santini, porque nos dias de hoje, cada vez mais se mostra muito importante uma comissão de direitos humanos, que nós possamos discutir e buscar a efetivação dessas garantias. Cumprimento também as minhas colegas de mesa, professora Ângela, da Unicamp, a Célia, do Conselho Nacional, e a mãe Dango, e nas pessoas dessas mulheres que encabeçam movimentos de luta e trabalham arduamente para que a gente possa conquistar um país mais igualitário. Eu destaco uma frase de Angela Davis, que diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E é com essas palavras que eu deixo aqui a minha homenagem à vereadora assassinada, Marielle Franco. Como o vereador bem disse, uma mulher negra da favela, com uma árdua luta exatamente pelos direitos humanos e pela igualdade racial. Mulher negra, feminista, que se movimenta e se movimentou pela igualdade no nosso país, essencialmente no Rio de Janeiro. E são essas mulheres que estão aqui nessa mesa representadas que se colocam ainda como um símbolo dessa continuidade
dessa luta necessária para que toda a sociedade se movimente conosco na mudança dessas estruturas, sobretudo que dizem respeito ao gênero, à raça e à classe. Cumprimento vocês, alunos fundamentais nessa discussão, e que eu espero que um dia meninos e meninas que estão aqui possam ocupar os nossos lugares nessa discussão, garantindo que todos, brancos e negros, convivam de forma igual, tenham acesso igual ao trabalho, acesso igual ao ensino superior, acesso igual às políticas públicas, sem qualquer tipo de discriminação. É por isso que essa data do dia 21 de março fala sobre a eliminação da discriminação racial, para que o galgar de degraus para vocês amanhã seja muito mais fácil do que tem sido para nós, do que tem sido para vários jovens. Até porque, e fundamentalmente, somos pouco mais de 54% da população desse país. E é inadmissível que uma massa tão gigante de pessoas negras não veja revertido em direito a sua luta e as suas conquistas e os seus sonhos. Então, novamente, deixo aqui o meu registro de agradecimento ao vereador, aos vereadores, por esse espaço, por esse momento. O vereador Carlão tem sido parceiro nas discussões, não só relativa aos direitos humanos e a todos os segmentos, mas principalmente na defesa das religiões de matriz africana, na necessidade da tolerância religiosa, na necessidade da proteção da nossa juventude negra, que, como ele bem disse, vem morrendo a cada minuto, assim como mulheres, e na defesa do acesso também ao trabalho e ao ensino público de qualidade superior e cada vez mais de forma a reconhecer a igualdade. Então, meus parabéns, vereador, pelo trabalho. Nos colocamos sempre à disposição para que, dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, dentro das nossas pautas atualmente discutidas, de todas essas questões que aqui falei, possamos cada vez mais unir esforços para que, no próximo ano, nós tenhamos maiores conquistas a celebrar. Parabéns a todos e muito obrigada. Obrigado, Iane. Então, nós passaremos agora, antes das próximas falas, nós vamos fazer a apresentação de um vídeo para que a gente possa também visualizar um pouquinho daquilo que é o objetivo dessa reunião de hoje. Essa mortandade da juventude negra, ela é simplesmente um processo histórico que continua ao longo do tempo. E hoje nós vemos, né, essa situação cada vez mais revigorada. Agora, é preciso que o organismo internacional perceba isso, denuncie, porque nós brasileiros nós fazemos vistas grossas a muitas coisas, né? Inclusive ao próprio racismo. Então, essa violência, ela vem dentro de um processo antigo, desde a nossa colonização. Agora, é lógico que a gente tem uma resistência e, pelo menos, busca uma esperança de que o futuro possa ser melhor. Eu tenho 9 anos e não quero sofrer bullying por causa da minha cor. #Vidas Negras. Temos plena certeza de que o Sistema ONU, ao abraçar essa campanha, está levando a sério aquilo que para nós é caro, muito caro: vidas negras e pobres. Portanto, entendemos que a ONU está jogando seu nome nessa causa. E mais queremos que a ONU gere programas de políticas públicas, uma equipe para ir de estado a estado, com governadores, com prefeitos, e fazer com que esse lugar onde acontecem as mortes seja motivado a rever suas posturas, que quase sempre é omissão.
omissão de governador, omissão de prefeito, omissão de vereadores, omissão de deputados. E a omissão gera grandes mortes. E essa morte, a ONU está nos ajudando a abraçar e enfrentar essa causa. Força, coragem, estamos juntos. Eu tenho 15 anos e não quero ser confundido como um criminoso por causa da minha cor. Hashtag Vidas Negras. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Lá no meu bairro, 3 jovens saíram para uma festa. Todos negros. Foram encontrados 2 semanas depois. Os corpos estavam numa cova rasa, no matagal. Histórias reais como essa acontecem a todo momento no Brasil. Nos próximos 23 minutos, um jovem negro será assassinado. Na volta do trabalho, a caminho da escola, no meio da brincadeira, dentro de casa. Todos negros. Essas famílias vão sofrer essa perda para sempre. Famílias que buscam justiça. Todo mundo conhece uma história assim. História de vítimas da violência racial. O racismo mata. Mata filhos, mata irmãos, mães, pais, amigos, amigas, vizinhos. Por trás de cada história, vidas negras interrompidas. Amigos e familiares de jovens assassinados também são vítimas da violência. Tragédias que muitas vezes não ganham capas de jornais e viram apenas números na estatística fria da indiferença. A próxima morte não aconteceu ainda. Ela precisa ser evitada. Cabe a cada um de nós impedir que ela aconteça. Lembre-se, o racismo mata. Você não pode ficar indiferente. Por isso estou com a ONU na campanha Vidas Negras, década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você, pelo reconhecimento, pela justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Olá, eu sou Renato Roseno, deputado estadual do Ceará e sou relator do Comitê Cearense para a Prevenção dos Homicídios na Adolescência. Lamentavelmente, o Brasil é um dos países que mais mata jovens no mundo. E estas mortes, elas têm classe social, cor da pele, idade e local de moradia. São jovens negros das periferias urbanas as principais vítimas do homicídio no Brasil. Nos últimos 15 anos, esses homicídios têm se concentrado sobretudo nos estados do Nordeste. Daí a importância de nós enfrentarmos o racismo em todas as nossas dimensões, nas dimensões institucionais, nas relações sociais, em todos os espaços da vida brasileira. E por isso mesmo eu queria aqui prestar o meu apoio, minha solidariedade e valorizar esta iniciativa das Nações Unidas no Brasil, a campanha Vidas Negras. Somente superando o racismo, superando a dor, o sofrimento, a desigualdade que o racismo causa todos os dias, é que nós poderemos de fato sermos uma democracia plena com direitos fundamentais, direitos humanos para todos e todas. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras, década internacional de afrodescendentes, governos,
sociedade civil e você, pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Bom, passaria agora já aqui para a professora Ângela, nossa primeira oradora. Bom, cadê a moça que vai passar a minha... Você faz o favor para mim. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer o convite do vereador Carlão para que eu participasse dessa mesa e reverenciar a Mãe Dango, que está presente na mesa, e, na sua figura, cumprimentar toda a mesa. Quero também cumprimentar de forma muito, muito especial as estudantes e os estudantes que estão aqui na minha frente. E eu queria dizer que eu preparei uma apresentação no PowerPoint, com alguns dados e com dados de uma pesquisa, mas eu vou falar para vocês que estão aqui na minha frente. Eu acho que é um privilégio poder falar para um público que tem tantas crianças e jovens. É um privilégio. Eu agradeço vocês por estarem aqui. Então, eu queria começar falando, se você puder passar, contando uma história. Eu vinha um dia para poder explicar aquilo que eu estou falando ali, né? Sobre racismo estrutural, sobre apagamento, sobre ideologia da democracia racial. Eu vinha um dia voltando do Instituto Federal, lá em Cubatão, onde eu fui fazer uma palestra, e o motorista que me trouxe, um senhor branco, muito simpático, conversando comigo, disse: puxa vida, esses portugueses eram muito valentes. Eles vieram aqui para o Brasil e chegaram aqui, não tinha nada, e na raça eles construíram tudo. Aí eu falei: opa, colega, não é bem assim, cara pálida, não é? Primeiro, como assim não tinha nada? E os povos indígenas que estavam aqui? Né? E os milhões de indígenas que aqui viviam, que aqui tinham suas comunidades, suas línguas, criavam suas famílias, suas né? Sobreviviam, cuidavam da natureza, das florestas, né? Dos nossos animais. Então, assim, primeiro, não é que não tinha nada, aqui era povoado, né? E outra coisa, quem disse que foram os portugueses que, na raça, construíram tudo isso aqui? Os portugueses escravizaram e sequestraram as negras e negros dos países africanos e os trouxeram para cá, à força, na condição de escravos, e foram eles que trabalharam nesse país. Foram eles que construíram esse país mais do que qualquer um. Então, colega, não é assim que os portugueses fizeram tudo sozinhos na raça, né? Eles fizeram exterminando os povos indígenas e escravizando povos africanos. Por isso que a gente fala que o racismo é estruturante da nossa sociedade, né? Quer dizer, ele já começa, o nosso país já começa sendo organizado em cima da destruição de povos, de culturas. Então, isso que a gente chama de racismo estruturante. E ele continua, não é? Ele vai continuando ao longo das décadas, dos séculos, não só porque o racismo durou muito no Brasil, não é?
Ele começa lá nos anos 1500 e pouco e vai até o final dos anos 1800, 1888, a escravidão. Né? Não é que o racismo acabou ali, antes fosse, né? A escravidão. Mas, depois da abolição, ficou tudo bem? Ficou tudo certo? Não. Nós continuamos um país racista. Nós continuamos um país que separa as pessoas pela cor, que faz com que nós acreditemos que existem pessoas superiores, pessoas inferiores, né? Que existem pessoas que merecem ter direito e pessoas que não merecem ter direito, que existem pessoas que merecem ter direito à vida e outras que não. Como é que nós sabemos disso? É só olhar para quantos jovens negros são mortos todos os dias no nosso país. Hoje, quando tiver terminado essa atividade, 7 rapazes negros terão sido mortos no país. Né? Então, nós dizemos na nossa sociedade quem pode viver, quem não pode viver. Não é? Quantas mulheres terão sido vítimas de violência quando nós terminamos essa atividade? A cada 9 minutos, uma mulher é vítima de violência. E dessas, a maioria são mulheres negras. Então, no nosso país, nós não vivemos como se todos fôssemos iguais, embora devêssemos viver assim. Não é? Mas nós vamos aprendendo, né, a nos sentirmos melhores do que o outro, e esse melhor do que o outro tem cor. Né? Nós vamos aprendendo a valorizar aquilo que é das pessoas brancas, os nossos ídolos, as pessoas que as novelas mostram para nós como sendo bacanas, né? Em geral, são brancas. Nós vamos aprendendo a desprezar as pessoas negras, a vê-las sempre de uma forma inferior. Isso acontece todo dia. Eu sou professora lá na Unicamp, e eu tenho umas pouquinhas alunas negras, não são muitas, não é? E não é porque elas não sejam ótimas, é porque a universidade também é racista, não é? E aí aquelas minhas poucas alunas negras, elas são confundidas com as funcionárias. Elas não são vistas como alunas da Unicamp, porque elas não são branquinhas. Então, todos os dias, a gente vive estas situações. Quantas meninas e meninos aqui já não ganharam apelido por causa do cabelo? Não é? Já não foram criticadas e criticados? Já não ganharam apelidos por causa da sua cor? Né? Então, o que nós, o mundo adulto, ensinamos para vocês todos os dias? Né? Nós ensinamos vocês a serem racistas. A todos e a todas. Então, isso é um racismo que faz parte da nossa vida. Não é? É um racismo que negou a história. Nós só sabemos um pedaço da história. O que os brancos fizeram, o que os portugueses fizeram. Mas nós não sabemos que, na África, que os portugueses invadiram, havia reinados, impérios, príncipes, princesas, sociedades bem organizadas, né? Sociedades, algumas comandadas por mulheres. Nós não sabemos isso. Sabe por quê? Porque não contaram para nós. A escola não contou isso para nós. Não é? E a gente foi acreditando que só nós, as pessoas brancas, tínhamos feito história, tínhamos construído essa sociedade. Porque as pessoas negras nós escondemos, nós apagamos. E continuamos fazendo isso. Anos atrás, quando o governo do Estado da Bahia colocou tapumes para esconder certos bairros negros, sabe o que ele estava fazendo? Escondendo o povo negro baiano dos turistas. Né? Quem esteve lá algumas vezes viu isso, muitas vezes. Né? Então, a história que nos contaram é uma história pela metade. A escola nos conta uma história pela metade. É por causa dessa situação. E nós dizemos que não somos racistas. Né? E como nós dizemos que não somos racistas, nós não lidamos com isso. Nós falamos que é sempre, é nos Estados Unidos, é aqui ou ali, mas nunca somos nós. Né?
Esse é um bom modo de não tratar as coisas que devemos tratar. Bom, como, né, nós temos movimentos negros, movimentos de consciência que vão dizer, olha, e temos também gente que pesquisa, né, vão dizer, olha, não, esse é um país racista, nós vamos lidar com isso. Nós conseguimos conquistar leis que tentam reparar, corrigir isso e colocar um outro jeito de entender a sociedade, de nos entender, né? E são as leis ligadas às ações afirmativas, por exemplo, a lei de inclusão de história da África na educação, na educação de vocês, das crianças pequenininhas, dos jovens, dos adultos, dos professores e professoras. Bom, por causa dessa lei, porque essa lei já tem um tempo, gente, 2003, nenhum de vocês tinha nascido, né? Nós resolvemos, a pedido do vereador Calão, da Comissão de Educação da Câmara, nós resolvemos fazer uma pesquisa para ver como é que isso acontecia em Campinas, nas escolas municipais. Quem que fez? Foi uma parceria da Câmara com a Unicamp, a Faculdade de Educação, com o Instituto Federal de Educação de São Paulo, com o apoio da Secretaria de Educação. Então, um grupo de pessoas se reuniu para pesquisar. E nós jogamos essa pesquisa no site da Secretaria, que se chama Educação Conectada, para perguntar para as professoras e professores, bom, afinal, pode passar mais... Afinal, como que eles faziam? O que eles faziam? Como é que eles ensinavam a história da África? Né? Era isso que a gente queria saber. E também se havia dificuldades, se havia propostas bacanas. E aí o que a gente foi descobrindo? Que as pessoas conhecem a lei, mas que a lei é aplicada pela metade. Né? Nem todos os projetos falam dos planos, falam de história da África, às vezes só superficialmente. Os professores não assumem nas suas matérias que a história da África precisa estar lá, fazer parte daquilo que eles ensinam em qualquer matéria. Não é? E a gente... pesquisador é um bicho chato, né? Ele não pergunta pouco, ele pergunta muito. E nós pedíamos para as pessoas descreverem como é que elas trabalham com a história da África, né? Conta como é que você faz. E é interessante porque a hora que você diz conta como é que você faz, as respostas eram muito vagas, ou era só nos dias comemorativos, 2 dias no ano, né? O 3 de maio e o 20 de novembro. Bom, isso é suficiente? Sabe-se lá também como que isso foi trabalhado. Né? Além disso, poucas, de fato, descreviam uma prática. Das que descreveram práticas, eu queria também dizer que houve práticas muito bacanas e muito interessantes. Algumas com bonecas negras, algumas com cabelo, a questão do cabelo, algumas com literatura, escrita, contação de histórias. E aí uma dessas práticas bacanas está aqui, ó, que é o projeto Africanidades, né? O Informa-Africativo e todo o projeto que o envolve. Então, é bom a gente também saber que nós já temos experiências boas para contar, que nós não partimos do nada. Aliás, Campinas começou antes da lei, né? Mas a gente também percebe que tem dificuldades, que tem problemas, né? Na própria formação. Os professores, a gente cobra das professoras e dos professores que ensinem para vocês, mas a faculdade não ensinou para eles. Então, nós, das universidades, também estamos falhando, não é? Porque não ensinamos e depois queremos que os professores ensinem. Também há outras dificuldades, às vezes, né? Com relação ao material, com relação às próprias crenças dos professores, dos compromissos dos professores, né? Como nós fomos formados racistas, ainda muitas professoras e professores não percebem que é a sua obrigação trabalhar com isso.
E também tem um outro problema, é que, às vezes, a comunidade não entende para quem ensinar a história da África. E, às vezes, questiona a escola, né? Questiona a escola, às vezes, por suas crenças religiosas. Não, eu não quero que meu filho aprenda isso, porque minhas crenças não querem. Então, a gente precisa lidar com isso, não é? A gente precisa lidar com as dificuldades, a gente precisa lidar com a necessidade de melhorar a estrutura, e a gente precisa proteger a escola desses ataques, não é? Que são ataques de interesses particulares, de grupos, mas a escola é para todos e para todas. E a gente precisa proteger o conhecimento. O que é proteger o conhecimento? Garantir que vocês, meninas, meninos, tenham o direito de saber, né? O direito de saber, sem limites, né? Sem limites, o direito de saber. A gente precisa proteger a educação para que ela, de fato, seja educação das relações étnico-raciais, educação do respeito, né? Educação da igualdade. Então, pode passar? E, nesse sentido, deixa eu ver, eu nem eu leio mais o que eu escrevo daqui, mas pode passando, eu estou me encaminhando para o final. Nesse sentido, nós pensamos em coisas que nós precisamos fazer, não é? É um depois desse, tá? Primeiro é assumir, não é, que nós temos obrigação com a promoção da educação das relações étnico-raciais. Nós temos esse dever. Nós precisamos fazer isso, não é? Isso é um dever nosso e um direito das crianças e dos jovens, é um direito de vocês. Não é? Para garantir isso, uma das coisas que nós, que estamos lá na universidade fazendo pesquisa, nós estamos nos propondo a fazer é ampliar a pesquisa que nós já fizemos para todo o município de Campinas. Não só querer saber o que as escolas municipais estão fazendo, mas também as estaduais e as privadas que estão no município. Para quê? Só para fazer mais pesquisa? Não. Né? Para que a gente tenha mais informação para poder fazer sugestões à Secretaria de Educação, fazer parceria para melhorar a educação do município. E para poder, pela educação, enfrentar esse racismo que se coloca na nossa vida todos os dias, que nós aprendemos todos os dias, né? Para enfrentar, por meio da educação, o racismo e a violência contra as pessoas negras. Não é qualquer violência. É uma violência que está instituída, que faz parte da vida e naturalizada, né? Quantas pessoas negras morrem e ninguém se importa? E pior, quando uma pessoa negra importante morre, como é o caso da Marielle Franco, isso aconteceu a semana passada, e isso repercutiu no mundo inteiro, nós vamos descobrir nas redes sociais pessoas tentando torná-la menor, torná-la menos importante, inventando mentiras, né? Inventando calúnias. Ah, não, mas ela era ligada a um traficante. Ah, outro dia escutei na Feira Hippie. Ah, mas ela tinha um passado. Eu olhei para a pessoa que disse e falei, bom, eu também tenho, né? Isso significa o quê? Que ela merece morrer, merecia morrer? Que história é essa? Né? Ah, mas o povo está falando. Aí eu disse, pessoa, para de espalhar mentira. Não é? A gente precisa parar de fazer isso. A gente precisa parar de violentar 2 vezes a mesma pessoa. Não é? Violentar 2 vezes a todo um povo. Porque a morte de uma mulher negra que lutava pelos direitos humanos, que lutava pelo seu povo,
é um tiro em todas as pessoas negras, é um tiro em todos nós que queremos uma sociedade justa. Né? Não é a morte só de uma pessoa, é a morte, é um pedacinho da morte de uma luta. Uma luta que a gente quer que seja de todo mundo. Né? Então, é isto que a gente espera da escola. E a gente não espera só querendo cobrar da escola. A gente quer participar e contribuir. Nós queremos que todos nós, de todas as idades, em todos os lugares, que a gente saiba que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode contribuir. Vocês, estudantes, vocês são vida da escola. E é muito importante que vocês contribuam com mudar o nosso modo de ver a sociedade, nosso modo de ver a cada um de nós. Né? Eu costumo passar do tempo, eu não sei se eu já passei, mas eu queria deixar uma última mensagem, pode passar, que é exatamente a Marielle Franco. Não é? O meu desejo é que a voz da Marielle, que aquele tiro, que aquela execução calou, que ela viva em nós, em cada um de nós, e que ela esteja viva na educação e na escola. Obrigada. Bom, queria, antes de passar para a Elza, se o ar estiver aí incomodando, estiver muito gelado, pode pedir para a recepção lá que eles corrigem, tá? Estou vendo algumas pessoas se encolherem, mas se estiver muito gelado, é só comunicar com a recepção, dá para diminuir um pouquinho a temperatura, aumentar um pouco a temperatura para a gente não passar frio. Queria passar, então, para a Elza. Célia, né? É Célia, Carlão. É Célia. Mas tudo bem. Bom, eu quero começar saudando a minha ancestralidade. Nessa casa, por várias vezes, a gente ouve as pessoas falarem em nome de Deus. Então, eu começo saudando a Nanã, a Oxóssi e a Ibeje. E aí, em nome da Mãe Dango, que é uma das minhas mais velhas, e da Dudinha, que é uma das mais novas, eu cumprimento todos vocês. A Dudinha é uma estudante que está bem ali, linda, maravilhosa. E aí, aqui, enquanto eu ouvia a professora Ângela Soligo falar, e olhando para vocês, é com muita satisfação que eu acompanho essa mesa. É a primeira vez que eu sento aqui, nesse lugar. Eu já sentei atrás, não tinha essas coisas aí ainda. Eu sentava ali, né? Enquanto mulher negra, cidadã campineira e militante dessa cidade de várias causas. Algumas delas, mulheres, povo preto, juventude, política do SUA, Sistema Único da Assistência Social, e política de saúde. E aí a gente transversaliza, né? Porque nós somos o povo preto e a circularidade funciona entre nós. E aí, assim, eu venho para falar um pouco, né, dessa campanha, que não é uma campanha do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é uma campanha da ONU, mas ela foi apresentada a nós. Eu vou falar bem pouco dela, eu queria conversar assim, um pouco com vocês, e vou falar bem pouco também, que, na verdade, eu quero mais ouvir vocês, que vocês devem ter muita coisa aí para falar para a gente, para perguntar e a gente dialogar. Já dizia Paulo Freire, não há saberes mais nem menos, há saberes diferentes. Então, vocês sabem muito. É muito massa ter vocês aqui. E falar da minha alegria de ver vocês sentadas nesses lugares. Eu não sei se vocês já assistiram à TV Câmara, quando passa os vereadores falando, ou se algum de vocês, a Dudinha, eu sei que já veio aqui, mas se algum de vocês já vieram aqui. Quantos de vocês já vieram aqui? Quantos de vocês é a primeira vez que vêm aqui? Vocês sabem onde vocês estão sentados?
nas cadeiras onde os vereadores sentam em dias de sessão de Câmara. Então, hoje, eu não sei quantos são vocês, eu não contei antes, mas são 33 que sentam aí. E aí vocês estão ocupando o lugar deles. E essa casa é nossa, essa casa é do povo. Vocês hoje podem fazer qualquer pergunta daí que vocês mandam, entendeu? É isso. E aí dizer de um dado assim que depois, quando eu fui chamada para essa mesa, eu fui buscar. Em agosto de 2017, a ONU solta uma reportagem que diz que 70% da população encarcerada é de jovens negros. E aí passou ali no vídeo que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Faz uns 30, 40 minutos que nós estamos aqui, pelo menos 2 já morreram. Se tiver 40, né, 46, aproximadamente 2 jovens já morreram. Se pensarmos nas nossas mulheres, né, se pensar na população ao todo do Brasil, nós somos mais de 54%. E aí nós somos uma grande massa, como já disse Elaine Jocelaine, né, que compomos esse país. Se a gente olhar a olho nu, eu não sei quem se autodeclara, mas eu enxergo uma maioridade aqui, né, na proporcionalidade, nós estamos em maioria aqui, população negra. E aí, se a gente pensar nesses jovens que morrem, a gente pode pensar... Eu sou psicóloga, sou trabalhadora do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, aqui de Campinas. Alguns de vocês podem conhecer, e aí o SUAS, para ser mais popular e vocês me entenderem, o SUAS, o programa Bolsa Família é uma das políticas do SUAS também. Então, aí de Bolsa Família vocês já ouviram falar, né? Aí, tá vendo? Então, eu faço parte dessa política. Não estritamente Bolsa Família, porque a política do SUAS ela é muito mais que isso. E aí eu trabalho com famílias, pessoas, indivíduos que sofrem ou já sofreram alguma violação de direito. E aí vocês já devem saber, assim, né? Alguns de vocês podem ser até atendido pelo Sistema Único da Assistência Social. E aí eu vou falar um pouco do meu lugar assim com vocês, que eu acho que vocês vão super entender. A maior parte das famílias e dos indivíduos que eu atendo são negros. Eles sofrem ou sofreram violação de direito. E aí dos mais diversos: violência física, violência psicológica, abuso e exploração sexual, que agora a gente está se aproximando aí a maio, sempre tem o 18 de maio, que para nós da psicologia é um dia muito caro, que é um dia da luta antimanicomial, mas também é um dia nacional de combate à exploração e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, o público que eu atendo, majoritariamente, são de mulheres e são de pessoas negras. E quando a gente pensa essas mulheres, onde elas estão? Né? E aí, quando eu digo mulheres, são mulheres jovens, são crianças, que são vocês também. Onde nós estamos? Quais são os medos que pairam pelas nossas cabeças? O que nossas mães dizem para a gente quando a gente vai sair de casa? Tome cuidado. Na verdade, ele fala, nem sai de casa, né? Não pode sair. Mas, se sair, tem que tomar cuidado. Para os meninos, para as meninas também, tem que ir com o documento. Né? E aí, tem que ir com quem sair de casa também com comprovante de endereço. Por quê? Porque se a polícia parar a gente tem que saber falar de onde a gente é e nos identificar o mais rápido possível. E isso, para as crianças não negras, não influi, assim, né? Não tem essa recomendação diária, diuturna, né? Que não é só diária, diuturna, de dia e de noite. E aí, enquanto psicóloga, isso aflige muito a gente, né? Isso causa nosso sofrimento. E aí as pessoas falam assim, mas por que essa população só vive falando de pessoas negras? Isso é coisa de mimimi, isso não sei o quê, cansei de ouvir essa fala. Mas aí nós, enquanto psicólogas, né, tem outras profissões também pensando bastante, é uma luta do movimento negro, não é uma luta da categoria tão somente, a gente vem discutindo isso. E aí,
quando causa sofrimento na gente, a gente precisa procurar apoio. E onde a gente tem tido o apoio, que a professora Ângela já discorreu um pouco, que muitas vezes a gente só acessa a escola, né? Quem daqui acessa o postinho assim, de 3 em 3 meses? Só uma pessoa. Quem acessa o CRAS? Vocês nem sabem o que é. Mas todo mundo vai à escola todo dia. Ó, massa, hein? Tem que ir mesmo. Aí... E aí, por isso que a gente bate tanto na tecla da escola, né, da Lei 10.639, porque é lá que, muitas vezes, vocês, né, enquanto crianças e adolescentes, vão conseguir discutir a temática que, para nós, é tão cara e que, muitas vezes, nos foi negada. Quando eu era pequena, eu não tive essa temática na escola. Nenhuma professora chegou para nós, né? São raras as lembranças que eu tenho de, no dia 20 de novembro, alguém dizer alguma coisa. No dia 13 de maio, até que tinha, assim, alguma, né, tinha uma folha lá no caderno, no livro de história, que dizia. Só que era uma folha que tinha uma pessoa, né, geralmente é aquela foto clássica de um escravizado com as costas toda marcada. E aí, quando a gente... Ou na corrente, ou com uma mordaça na boca. Tinha sempre a Anastácia, eu estava lá, né? Com um chicote, sendo chicoteada. E aí, para nós, a psicologia, isso é muito caro. Porque, se a nossa constituição de identidade é através do outro, tenho certeza que vocês vão lembrar muito do professor Wilson quando vocês crescerem. Porque ele trabalha e está aí na resistência como referência. Né? A gente lembra das coisas, eu lembro, assim, estou falando por mim, tá? E eu espero que vocês lembrem também, tem a memória aí boa. Das coisas que algumas pessoas nos disseram. E eu tenho certeza que o professor Wilson fala com vocês do lugar, não dessa negritude que sofreu muito. Embora, para falar de negritude, a gente precisa falar desse lugar também, né? Da historicidade. Mas de um lugar de um povo de resistência também. A professora Ângela disse aqui, né, e os vídeos também disseram, a cada 23 minutos um jovem negro é morto. A Marielle está aí para nos dizer, né, e nos contar a história. Mas as mães de vocês estão aí também. A Magali está lá sobrevivendo, o Zé Preto, a mãe da Duda. A Duda está aí, vocês, não sei o nome de todos vocês, então não dá para falar assim. Mas a minha mãe está viva, a mãe Dango está viva, a mãe Corajaci está viva, o professor Wilson está vivo, Elaine Jocelane está vivo, Carlão está vivo, Regina, a Mônica, está aí enquanto resistência para a gente fazer história. E aí eu vou teorizar um pouquinho, que senão depois, quando as pessoas forem ouvir, não vai entender muito o que eu estava falando só para vocês, tá bom? É importante que a gente lembre das mulheres, dessa juventude negra que está morrendo. É importante que a gente pense nas mulheres negras encarceradas, que somos muitas e que somos invisibilizadas lá dentro. Talvez vocês tenham na história de vocês alguma pessoa que hoje está presa, né? E que muitas vezes a gente não acessa elas, a gente acessa mais os homens e não as mulheres. E aí convido essa cidade a pensar no nosso presídio que nós temos aqui, do nosso ladinho, e que, por vezes, a gente negligenciam essas mulheres. Eu sei que é um papel do Estado e não do município, mas o presídio está dentro do município. Como que a gente está pensando essas mulheres? Provoco a Mônica, né? Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas como que a gente pode, enquanto Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e aqui nessa cidade a gente tem um conselho bastante forte e combativo, a gente tem aí a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da qual eu faço parte, como que a gente provoca os espaços da educação para que a gente possa, de fato, fazer valer e ser instituído a Lei 10.639 em todos os espaços. Que atendimento médico, né, falando um pouco do SUS, é esse que nós, população negra, acessamos. Só uma pessoa daqui acessa o CS.
Se eu perguntar de 6 meses para cá, quem foi no postinho? Aí aumentou, ainda bem. Vocês foram no pediatra, vocês foram fazer o quê? Pode falar assim, eu ouço. Olha, que bacana, ela foi no ginecologista. Quem mais? Pode falar assim, baixinho, assim, que eu ouço e depois eu reproduzo aqui. É, que às vezes fica com vergonha. Foi no pediatra, fez algum exame? Não, foi no oftalmo, ó, que bacana. Foi no dentista, alguém? Ó, bacana. Então, mas aí quando vocês chegam lá, vocês são, assim, né? Como que vocês são tratados lá? Bem? Ó, que massa. Isso é bacana, porque às vezes a gente ouve que não é bem tratado. Mas que bacana que vocês estão conseguindo acessar, e é isso. O postinho tem que ser um lugar de vocês, tem que ser um lugar nosso, né? A escola tem que ser um lugar nosso. E aí, a Elaine Jocelaine foi embora, mas eu queria falar um pouquinho para ela, e depois talvez ela assista, ou alguém pode repassar, o Max está ali, que é da CEPIR. Na última conferência da assistência social, que ocorreu no primeiro final de semana, na primeira semana de dezembro, o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, lançou a campanha Suas Sem Racismo. E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. O SUAS é o Sistema Único da Assistência Social, como eu já disse. E aí a proposta é que façamos a discussão do racismo para dentro dessa política. Porque, pela pesquisa do IPEA, 73,88% da população atendida no SUAS são de mulheres e homens negros. E, desse total, do total geral de beneficiados do programa do Bolsa Família, 93% são de mulheres e 63% são de mulheres negras. E aí, a gente tem na nossa tipificação, vou falar um pouquinho diferente para vocês, desculpa. Na nossa tipificação, que tipifica o trabalho da psicóloga, do assistente social, da educadora social, na política do SUAS, dos pedagogos, né, dos sociólogos, a gente tem que, enquanto violação de direito, o racismo é parte da nossa demanda de violação de direito. Só que não chega. A gente recebe todos os tipos de denúncia, né, e de procura de atendimento. Só que o racismo não chega. Por que será? Né? Por que a gente não consegue nem denunciar? E aí é uma provocação que eu deixo e convido essa cidade também a lançar essa campanha aqui, Carlão, de um SUAS sem racismo. A gente tem a campanha do SUS, né, já aí instituída há algum tempo. A gente tem a questão do quesito raça-cor, que o quesito raça-cor é assim, quando você chega em algum estabelecimento público, o SUS está mais à frente disso. Então, quando você vai lá no postinho ou no Mário Gatti, quando eles vão preencher sua ficha, eles devem perguntar para você que cor que você é, e é você que responde. Não é o outro que fala para você ou que coloca lá para você. Na minha certidão de nascimento está que eu sou branca. Ninguém perguntou para minha mãe que cor que eu era e que cor que ela era, para colocar lá. E aí está lá, entende? É para não ter essa disparidade. E aí eu convido vocês também a conhecer o Centro de Referência, eu vou errar o nome, Max. Porque quando eu comecei a militar por ele, era o nome. Centro de Referência de Direitos Humanos, Combate ao Racismo, discriminação? Discriminação religiosa. Ele deu a cola e eu... Porque aqui em Campinas a gente tem, né, um centro de referência da qual a Magali, que é a mãe da Dudinha, lá em 2013, na Conferência Municipal de Direitos Humanos, nós estávamos lá, lá naquela ocasião, nós compomos o Conselho Municipal de Direitos Humanos, militamos, e ele está instituído. De um modelo, né, de um lugar muito diferente do que a gente pensou, mas a gente precisa ocupar aquele espaço para que, de fato, tenha os profissionais que a gente precisa. Hoje ele é composto por uma pedagoga, por alguns estagiários de psicologia, eu não sei se chegou ao serviço social, mas tinha alguns estagiários de direito também, os advogados, mas a gente precisa ocupar aquele espaço e demandar ele para que a gente gere estatística, porque, assim, para o governo, a gente só
consegue alguma política de ação afirmativa se a gente tiver dado. E se a gente não chegar lá, a gente não vai gerar essa estatística para dizer que, de fato, é necessário o centro de referência aqui em Campinas, entenderam? Então, a gente precisa demandar esse espaço para que esse espaço sobreviva. Nós estávamos lá, né, nós mais velhos, assim, estávamos lá, militamos, e hoje ele existe. Não na configuração que a gente pensou, mas ele existe. E aí, precisam chegar as demandas lá, então, demandam aí o professor Wilson para ter palestra, se vocês sofrerem alguma coisa ou ver alguém sofrendo, demandam para lá, para que a gente gere essa estatística, para que, assim, a gente consiga fortalecer aquele espaço. Bom, eu disse um pouco. Eu acho que é isso. Eu queria mais conversar com vocês. Fiz uma fala toda acadêmica, mas não cabia aqui, e eu acho que valeu só pelas cabecinhas de vocês balançando assim. E aí, todo mundo sabe cantar essa música? Que está no folder? Não? Quem sabe cantar? Ergue a mãozinha. Ninguém sabe. A gente podia cantar no final, né? Vocês leem, aí no final a gente canta. Eu ia cantar agora, mas aí vocês dão a lida, assim, para vocês aprenderem pelo menos a letrinha, tá bom? Aí nós vamos cantar lá no final, para fechar. Tá? Beijo. Estarei aqui para a Mãe Dango, depois aqui para o meu colega de bancada, de comissão, Tenente Santini. Está desligado. Só apertar o botãozinho lá embaixo. É esse botãozinho aqui. Carlão, posso quebrar o protocolo? Tá bom. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a Zambi, que é Deus, que muito obrigada por o senhor me permitir mais um dia de vida. E, ao cumprimentar esse momento, eu queria citar algumas pessoas, reconhecendo todos os carinhos que eu recebi dessa mesa, da professora Ângela, da EQED Célia, da Regina, mas eu queria citar pessoas que eu acho que eu não estaria tão forte ainda se não fosse elas, que é minha irmã Corajaci, Coiu, minha irmã. Você está aí você é tão importante para mim, a Edna, e pai Joãozinho, e o Wilson, professor Wilson, que puxa vida, professor, te admiro tanto pela sua qualidade de pensamento, e, através dessas pessoas, eu dou boa tarde a todos vocês. E Carlão, obrigado pela oportunidade. Eu peço todo dia que os Deus te abençoe e te dá força, porque você não é da minha religião, mas você é da minha causa, né? Você não foi. E aí, todo dia eu peço a Deus, Deus, toma conta do Carlão, Zambi, Oxalá, Jesus, toma conta dele, para ele não desanimar da gente, né? E aí o vereador também, Santino, por estar aqui, muito obrigado. E agora, só que eu vou fazer uma coisa, eu vou ficar em pé. Porque hoje, para mim, desculpa os dois vereadores, mas os minhas vereadoras e vereadores são vocês. E eu quero ficar de pé em respeito a vocês. E aí quero falar assim, bem breve, mas queria que o que eu falasse com vocês tocasse no coração de vocês. Tem algumas coisas, crianças, que nós não vamos mudar. Tem algumas coisas que nós não vamos mudar. Vou fazer 66 anos, daqui a pouco. Eu acho que eu sou militante de Deus quando eu conheço por gente. Porque sou filha de africano, conhecedor dos meus últimos ancestrais que abortou nesse país, porque papai nos ensinava. Então, acho que eu sei um bocadinho. Mas não sei se eu vou hoje, se eu vou amanhã, mas uma coisa eu sei, que tem coisas que não vão mudar. Agora, tem coisas que a gente pode mudar. E minhas vereadoras e meus vereadores que estão sentados hoje nessa Câmara, que os seus ancestrais ajudou a construir essa cidade, pode mudar. E uma delas é não ter racismo espiritual.
Sabe o que é racismo espiritual? Então, eu queria que vocês, antes de ir embora, fizessem uma lei aí rapidinho, que nós vamos provar aqui. Rapidinho. Uma lei, vocês usar a cabecinha de vocês e a gente aprovar essa lei aqui e vocês levarem para falar na escola. Quem dá conta? Quem dá conta? Nós temos pouco prazo, mas a gente é mágico. A gente pode fazer as coisas muito rápida. O racismo espiritual. Esse tem jeito. Porque tudo começa, vocês vão pensando aí, eu estou falando, mas eu quero que vocês me dêem uma resposta, o que vocês podem pensar depois que eu falar para vocês. Porque tudo começa com o ódio. E todo ódio começa quando nós, na escola, ou nós, no nosso espaço, chamamos a nossa amiguinha de macumbeira. Que ela faz feitiço, que ela não é da minha religião, que minha mãe falou para eu não encostar nela, que minha mãe falou que ela faz mal para mim. Às vezes você é coleguinha da sua, você é amiga dela, ó, tempos, você é colega do seu coleguinha há tempos. Aí, ele, por um motivo, ele chega, tem as férias. E aí o seu coleguinha chega, ou a sua coleguinha chega com a cabeça raspada, ou com um chapéuzinho, ou com um toboço. Você já não fala com ele. Então, essa lei, nós podemos fazer. A lei da tolerância, das diferenças, não, do respeito ao meu coleguinha. E a minha curiosidade, a lei da curiosidade. Coleguinha, por que você está diferente? Não estou te criticando, não, porque logo você tem que falar isso para ele. Porque senão, quando você falar para ele, coleguinha, por que você está diferente, ele já vai dizer, ai, meu Deus, já vou perder ela como amiga, já vou perder ele como amigo. Aí você já tem que ajudar ele. Coleguinha, coleguinha, por que você está diferente? Eu não estou te criticando, não, eu só estou curiosa. Aí ele vai dizer, eu me iniciei na igreja africana. A minha mãe também é. Aí você vai dizer, olha, eu sou evangélica, né? Minha mãe também é, eu sou adventista. E aí, mesmo que você escutar que aquele coleguinha seu é do mal, você vai dizer, não é, eu fui conversar com ele. Sabe, gente, sabe por quê, minhas vereadoras e meus vereadores? Porque a matança de negro, eu não sei, vocês me desculpam, mas nos condenaram por ser preto. Eu não sei por quê, mas nos condenaram por ser preto. Apesar do primeiro homem ser na África. Eu também não sei por quê que acham que nós somos culpados de ter nascido pobres. Nós já estamos condenados. Eu não sei se nós vamos mudar. Porque já morreram tantos antes de mim e tinha a mesma luta que eu tenho. Agora, você pode mudar. Vocês que estão aqui podem mudar. O racismo entre vocês pode mudar. A crítica do seu coleguinha na sua cabeça pode mudar. Dizer para sua mãe, para o seu pai, para sua professora, que o racismo, a matança, nós não podemos mudar. Mas eu posso mudar o meu comportamento. Eu posso mudar a forma. Sabe por quê? Porque vocês podem estar sentados aí, de verdade, como vereadoras e vereadores, um dia. Mas se vocês não trazerem para essas cadeiras, se vocês não trazerem para dentro de vocês o respeito às diferenças, vocês não vão fazer nada para mudar a matança. Por que não vai fazer projeto? Não tem a lei 10.669/11.000, onde ela está? Em lugar algum. Como fazer um policial me abordar com respeito? Se o desrespeito começa daqui, quando começa a envolver religião para ganhar voto nas igrejas.
Eu posso falar, porque eu não sou nada. Trazer a religião de vocês para dentro da escola. Você vira professora, você é evangélica, você leva o preconceito para dentro da escola, em vez de dar conhecimento aos seus alunos. Você vira assistente social, psicóloga, como a mãe aqui, você leva a sua religião para dentro dos espaços onde você trabalha e faz a diferença. Se eu chegar lá assim, se a mãe aqui for evangélica, me desculpa se eu estiver errado, eu chegar dentro... Não, vou falar da Duda. Eu vou falar da Duda, gente, então a gente está tendo uma referência para ela, porque a gente sabe o nome dela. Mas se vocês me dão o nome aí, eu falo com vocês também. Duda, você é psicóloga. Você é evangélica. Chega eu... Tira esse pano aqui, mãe, por favor. Você tem que atender... O seu juramento foi atender todos iguais, não é isso? Aí chega eu e a mãe. Levanta aqui, mãe, por favor. Para atender. Quem você vai achar que... Aí, você vai achar que ela é Ked? Ela vestida assim? Ah, e aí você vai achar quem é macumbeira? Eu vestida assim? Quem está diferente? Quem é aqui? Ela parece Ked? Não, tudo bem, você não me conhece, é psicóloga. A Eked Célia, parece que ela é do candomblé? Com essa roupa? Então, pode sentar, mãe, obrigada. Você vai me discriminar se você for evangélica, se eu for lá para você me atender assim. Muitas vezes, do posto Carlão, eu provoco, eu vou de torso. Todo mundo me conhece, mas do dia que eu estou invocada, eu vou de torso. Tem dia que eu não vou apaisando. Sou tratada completamente diferente, apesar de minha cidade... E Campinas, eu falo que eu sou filha de Campinas e de Hortolândia, né? Porque tudo começou aqui. Então, vou dizer uma coisa para vocês, meninas. Cresçam. Tenham tudo, mas tenham a espiritualidade também. Porque tem uma coisa. Se vocês tiverem tudo, se a mãe de vocês e os pais de vocês tiverem tudo, se o bairro de vocês tiverem tudo, mas se vocês não tiverem espiritualidade... que é uma coisa que está faltando dentro das nossas vidas. Se sua mãe é evangélica, vá na igreja. Se sua mãe é católica, vai na igreja. Se sua mãe é africana, é do candomblé, vai. Se é da Umbanda, vai. Porque é o seu fortalecimento espiritual é que vai impedir de vocês dizer, oh, meu Deus, eu não tenho nada, eu queria aquele tênis. Eu queria aquela blusa bonita. Eu queria aquele namorado. É a espiritualidade de vocês é que vão dizer para vocês, eu preciso fazer a minha lição de casa. Minha mãe está trabalhando, eu preciso arrumar a cozinha. O meu irmão é piquititica, eu preciso olhar ele. Então, é a força espiritual é que vão ajudar vocês a vencer os desafios. Foi assim que eu venci. Sou mulher, sou negra. Papai morreu, eu só tinha 8 anos. Eu fui trabalhar de trabalhadora doméstica, eu só tinha 9 anos. Eu me casei aos 16, tive violência doméstica. Apanhei tanto do meu marido, sobrevivi. Tratei psicologicamente, psiquiatricamente. A última internação foi bem aqui pertinho, no Sanatório Santa Isabel. Vinha de camisa de força. Fui evangélica. E tudo isso eu trouxe para a minha vida. Criei 3 filhos e estou criando 2 netas. E um monte de coração. Um monte de neto de coração. Sabe como é que eu sobrevivi? Ainda tenho medo de sair na rua. Tenho medo de sair assim, ó. Tenho medo de fazer uma oferenda no mato. Fica assim, levanta a mão, macumbeira. Viu? Que os policiais falam para mim, levanta a mão, macumbeira. Eu falo, eu levanto, mas na cabeça eu não ponho. Você vai atirar? Porque às vezes eu estou lá na mata, a polícia ambiental entra lá e fala, põe a mão na cabeça. E um outro dia o outro falou, põe a mão na cabeça, macumbeira. Eu falei, eu não vou pôr. Eu levanto as minhas mãos porque você está fazendo o seu trabalho, mas você vai atirar? Eu não nasci para morrer 2 vezes, a gente só morre uma vez. A gente só nasce e morre uma vez. Então, tudo isso, quem está falando aqui para vocês, é uma pessoa que já viveu experiência. Mas eu venci. E estou vencendo todos os dias. Então, para vocês vencerem,
eu quero pedir para vocês, como a professora Célia falou. Eu tenho uma neta que está fazendo... Uma está fazendo centro social e a outra está fazendo enfermagem. E tem uma filha advogada. Quando ela chega, eu fico passada. Pode ter todos os advogados ali. Para ela, eles chamam ela de Lauriana. Chama os outros de doutor. E ela fala, Lauriana, eu preciso toda hora estar autoafirmando. Crianças, isso nós não podemos mudar, mas vocês podem mudar o relacionamento entre vocês. Tem muita... E aí, no futuro, vocês vão ver que o racismo, o preconceito, não venceu. O relacionamento venceu a guerra. Se vocês conseguirem aqui, deve ter umas 20, 30, quase. Se vocês aqui, daqui a 10 anos, talvez eu nem esteja aí, mas se vocês conseguirem sair das suas escolas, formados, virarem mulheres e homens, pais e mães, e lembrar disso que eu estou dizendo para vocês, não tenha preconceito e nem racismo religioso. Deixe ele cultuar Deus como ele sente. E vocês conseguirem não criticar o seu irmão, o seu colega, porque ele é de outra religião, vocês venceram a guerra. Mas se vocês não conseguirem fazer isso, a gente não venceu. A gente não venceu. Então, por isso, restando nos meus minutos, eu vou cantar. Porque vou cantar em africano, Carlão. Eu vou cantar e depois vou rezar o Pai Nosso, para vocês verem que nós éramos rainha, nós éramos reis, nós somos princesa, nós somos príncipe. De verdade, a Célia ali, a Ângela não estava, não, ela tem reconhecimento. Nós éramos, nós somos, porque eu sou princesa. E vocês são princesa e são príncipes. Dizem para nós que nós não somos, mas nós somos. E aqui só tem afrodescendente. Ou mesmo com o cabelo lisinho, os lábios estão roxos. Então, né? Nós somos, Então, eu vou cantar para vocês assim, ó. Ezambi agi, zambi vanona fuaizala. Zambe, zambe. Ezambi agi, zambe vanona voavuina. Zambe, zambe. Ezambi agi, zambi vanona fuaizala. Zambe, zambe. Ezambi agi, zambe vanona voavuina. Zambe, zambe. Traduzindo para vocês. Zambi, Deus. Vana, comida. Exala, fome. Voar, dar. Então, todo mundo pensa que a gente é macumbeiro porque a gente canta em africano. Então, o Jesus de vocês, para nós é Lembá e Oxalá. Deus, para vocês, que não são da nossa religião, é Zambi. Agora, nós não tem culpa se a gente segue o Velho Testamento, sabia? Nós, de Candomblé, de matriz africana, seguimos o Velho Testamento. Todo mundo fala assim, mas ainda que vocês não têm uma Bíblia? Eu falei, eu tenho o Velho Testamento, que vocês roubou de nós. E botou no Novo. Porque, então, significa assim, Deus, dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede. Deus, me proteja, cuida de mim, mata a minha fome. E mata a fome daqueles que precisam. Então, crianças, eu vou orar muito. Vou pedir muito, que Zambi, Deus, mate a fome de vocês, de tristeza, de angústia. Às vezes de dizer assim, eu quero um asfalto no meu bairro, eu vi aqui. Né? Eu quero uma praça. Carlão, eu sei que você cuida do Eziel. Conserta as praças deles lá, pede o prefeito. Eles estão falando aqui que a praça está quebrada. Mas vou falar uma coisa para vocês. Preserve o patrimônio de vocês também. Preserve as suas escolas. Não quebre as cadeiras. Não quebre. Não seja malcriado para suas professoras. Não seja malcriado aos mais velhos.
né? Que Deus mata a fome de vocês e dos seus orientadores, viu? Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Zambi abençoe vocês. E que, quem sabe, um dia, mesmo que eu não encontre vocês, vocês vão lembrar dessa conversa que todas nós aqui falamos para vocês. E que quando vocês estiverem tristes, vocês falam, eu posso, eu devo e Deus quer. Eu vou mudar a minha vida. Tá bom? A reunião ela continua aqui no plenário da Câmara, mas nós encerramos a transmissão ao vivo pela TV Câmara. Só lembrando que logo mais às 4 da tarde você acompanha ao vivo a reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia aqui da Casa. TV Câmara, Campinas.